Muito bem, muito bem. É um prazer estar novamente com vocês aqui na nossa aula de Direito Eleitoral. Estamos aqui na nossa aula de terça-feira e vamos iniciar, portanto, os comentários aqui sobre direito eleitoral, mas especificamente sobre a propaganda. Então, o tema que hoje nós vamos precisar enfatizar é sobre a resolução número 23.610, de 18 de dezembro de 2019. Essa resolução 23.610, ela trata sobre propaganda eleitoral, utilização e geração do horário gratuito e condutas ilícitas em campanha eleitoral. Então, para você acompanhar essa aula, como nós temos sempre feito, é importante que o doutora possam aqui estar no seu computador com essa resolução do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, que é, repito, resolução 23.610. A resolução trata-se de uma resolução temporária, específica para essa eleição de 2020, e essa resolução, ela vai ter destaque em alguns artigos que eu peço a vocês que marquem aí esses artigos especificamente. Então, vamos começar aqui pelo artigo 2º. O artigo 2º diz que a propaganda eleitoral é permitida a partir de 16 de agosto do ano da eleição. E aí, o que o legislador do TSE fez foi copiar o texto ipsis literis aqui da Lei 9.504, no artigo 36. A Lei 9.504, vocês sabem muito bem que é a lei das eleições. No entanto, como vocês já sabem, né, nós temos aí a Emenda Constitucional 107, certo? E a Emenda Constitucional 107 é aquela que adiou as eleições, primeiro turno para 15 de novembro de 2020 e o segundo turno para 29 de novembro de 2020. E o artigo 1º, parágrafo 1º, inciso 4º, diz que após 26 de setembro se inicia a propaganda. Certo? Então, após o dia 26 de setembro, temos aqui o dia 27 de setembro para o início da propaganda. Né? Então, essa é a colocação aqui da emenda constitucional que tratou desses prazos específicos. Então, é muito importante você fazer a remissão ao artigo 1º, parágrafo 1º, inciso 4º, da EC, Emenda Constitucional 107 de 2020. Tá bom? O parágrafo 1º, ele diz o seguinte: ao postulante à candidatura a cargo eletivo é permitida a realização durante as prévias e na quinzena anterior à escolha em convenção de propaganda intrapartidária. A propaganda intrapartidária com vista à indicação de seu nome, inclusive mediante a afixação de faixas e cartazes em local próximo ao da convenção, com mensagem aos convencionais, vedado o uso de rádio, de televisão e de outdoor. Primeira coisa para a gente gravar isso aqui. A propaganda intrapartidária é aquela que o nome já está dizendo, ela é dentro do partido, internamente. Então, não é uma propaganda que tem que ter um alcance nas rádios, né? Não pode ser usada a televisão, não pode ser usado o outdoor. Então, é uma propaganda, assim, dentro
do prédio da convenção, certo? E essa propaganda, ela tem um objetivo. Qual é o objetivo? É que o pré-candidato que está ali divulgando a sua campanha possa ser escolhido como pré-candidato. Porque antes da convenção do partido, ele não é pré-candidato, ele é um aspirante à pré-candidatura. Para ele se tornar um candidato a candidato ou um pré-candidato, que são expressões sinônimas, é necessário que ele seja escolhido na convenção partidária. Esse ano, que é um ano de eleição municipal, e nós temos aí aproximadamente 5.700 municípios no Brasil, nós vamos ter diversas convenções municipais sendo realizadas, né? No mínimo, vamos ter 2 candidatos a prefeito de partidos diversos concorrendo à prefeitura de uma cidade. Então, no mínimo, teremos aí 2 convenções partidárias para escolher o pré-candidato. E ainda vamos ter as convenções para escolher os pré-candidatos a vereadores. Então, se essa convenção está sendo realizada na Rua Verde, né, um exemplo, Rua Verde, número 30, as faixas e cartazes que dizem assim: vamos convencionais, partidários, escolher o nosso fulano aqui, o Zequinha, como pré-candidato a prefeito. Essa propaganda que é interna pode usar um pouco da rua, né? Mas na rua pública ali tem que ser num local próximo, com mensagens aos convencionais, como diz a lei, certo? É importante aqui também que a lei fala em prévias. Então, existem as prévias e existe a eleição, a propaganda mais específica, na quinzena anterior à escolha em convenção. Então, por exemplo, pela emenda constitucional 107, também foi alterada a data das convenções, foi adiada, entre o dia 31 de agosto e 16 de setembro, artigo 1º, parágrafo 1º, inciso 2, da emenda constitucional 107. Então, entre 31 de agosto e 16 de setembro, tem todos esses dias. 1º de setembro, 2 de setembro, o mês, a quinzena toda de setembro, praticamente, é o período de realização das convenções esse ano, para a escolha dos candidatos pelos partidos e também para deliberar sobre coligações. Coligações, vocês lembram? É aquele ente despersonalizado, uma pessoa formal, em que é a junção de 2 ou mais partidos que unem forças numa campanha eleitoral. Tá? Então, não é mais lá no mês de julho, né? Agora estamos no mês de agosto, foi adiado para agosto, 31 de agosto a 16 de setembro. Mas os partidos têm autonomia para escolher, dentro dessas datas, a melhor data para a sua convenção. Então, vamos imaginar que o partido X escolha o dia 31 de agosto, um exemplo. 15 dias antes do dia 31 de agosto, que é aquela data que os convencionais vão votar entre o candidato Chitãozinho e a Mariazinha como pré-candidatos a prefeito, eles vão ter que escolher. E às vezes tem 2 candidatos a prefeito disputando a pré-candidatura dentro daquele partido. E tem, assim, 20 ou 30 postulantes à candidatura de vereador. Mas somente 15 vão ser escolhidos, dos 30 ou dos 20. Então, eles fazem uma campanha interna para que eles sejam escolhidos, né? Eles vão captar o voto aqui, no sentido de
não no sentido ilegal, né, mas no sentido que seria aqui de buscar o voto dos partidários, daquelas pessoas que, pelo estatuto do partido, podem votar, têm direito ao voto. Então, isso tudo vai acontecer entre o dia 31 de agosto a 16 de setembro. E na quinzena anterior, pode ser realizada essa propaganda. Só que o que aconteceu comigo uma vez numa eleição? Eu estava indo para uma cidade, não sei se era Duque de Caxias ou Nova Iguaçu, e eu peguei a linha vermelha. E tinha um outdoor enorme na linha vermelha de um candidato na época que já faleceu, que foi até prefeito do Rio, que era o Conde. Não sei se vocês lembram do Conde. Ele foi prefeito da cidade do Rio, era arquiteto, e tinha um cartaz imenso dele, assim, um outdoor, não era um cartaz, era um outdoor, na linha vermelha, dizendo assim: Conde saúda os convencionais, na linha vermelha. Mas ali não tinha nenhuma convenção que ia ser realizada ali na linha vermelha, no Complexo da Maré, nada disso. A convenção ia ser realizada, não sei, em outro bairro, ou no centro da cidade do Rio de Janeiro. Era uma convenção para escolher o Conde como pré-candidato. Mas aquele outdoor estava ilegal. E eu, como promotor, comuniquei o fato ao juiz da fiscalização da propaganda eleitoral, que determinou a retirada daquele outdoor. Desculpa, daquele outdoor da linha vermelha. É interessante. Eu estou dando esse exemplo, assim, que aconteceu, que eu vi acontecer na época que eu era promotor eleitoral, mas existem diversos casos em cidades do interior em que se colocam placas e cartazes nas ruas em lugares bem distantes daquele em que vai se celebrar a convenção. E isso pode caracterizar uma propaganda antecipada. E a propaganda antecipada, nós vamos ver aqui no comentário a nossa lei, né? Ela gera uma multa de 5 a 25 mil reais por cada placa dessa que está colocada fora de um perímetro aproximado da realização da convenção. Geralmente, alguns juízes vão analisar isso e fixam por portaria um perímetro mínimo de 100 metros, até mesmo de 200 metros. Mas isso depende da cidade, né? Por quê? Se na cidade do interior você fixar, dependendo se a cidade é pequenininha, um perímetro de 500 metros, por exemplo, você já está permitindo, como magistrado, uma propaganda antecipada. Você não deve fazer isso. Tá? Então, o perímetro tem que ser menor, até porque tem que seguir a ratio excende da norma. Qual é? É evitar a propaganda antecipada, e a lei fala em local próximo da convenção. Não é, por exemplo, a convenção está ocorrendo no bairro de Copacabana e tem uma placa lá no aterro do Flamengo. Tá? Então, isso é para ficar bem claro. Bem, o parágrafo 2º do artigo 2º diz que essa propaganda é destinada exclusivamente aos convencionais e ela tem que ser retirada imediatamente após a convenção. Também aqui no parágrafo 3º, eu grifei, né? Não é permitido qualquer tipo de propaganda política paga na rádio e na TV. Né? Na rádio e na TV. Ora, por que uma propaganda paga na rádio ou na televisão descaracterizaria o sentido aqui da igualdade de todos no pleito eleitoral, na campanha eleitoral. O artigo, parágrafo 4º, diz que a violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação, atenção, porque não é necessariamente o candidato, pode ser
uma outra pessoa que esteja divulgando isso, né? Divulgando isso que eu digo é a propaganda, e também o beneficiário, mas no caso do beneficiário, quando provado o seu conhecimento, a multa, que é aquela multa que eu lhes falei, de R$ 5.000 a R$ 25.000, ou equivalente ao custo da propaganda, se for maior. Aqui é uma reprodução do artigo 36, parágrafo 3º, da Lei das Eleições, Lei 9.504. Então, aqui eu quero chamar a atenção que o parágrafo 4º é a sanção, é a multa para a propaganda antecipada. Então, a propaganda antecipada, o que é? Qual é o sentido dessa propaganda? Ela também é chamada de propaganda extemporânea, de propaganda prematura. Qual é o sentido dessa propaganda? É não permitir que futuros candidatos possam já ir lançando suas campanhas eleitorais, arrecadando dinheiro, distribuindo cartazes, panfletos, usando carro de som, utilizando a internet, pedindo votos de forma explícita nas ruas, por panfletos ou outras formas, alto-falantes, porque esse tipo de prática viola as regras do campeonato, né? Pensa assim, se as regras são que a propaganda só pode começar após o dia 26 de setembro, né? 26 de setembro, e nós estamos no mês de agosto, não se pode ter propaganda antecipada, certo? E aí, se tiver isso, cabe uma representação, ou seja, uma ação judicial eleitoral, que se garante ao beneficiado da propaganda, ao divulgador dessa propaganda, ampla defesa, o contraditório. Essa representação, ela está prevista lá no artigo 96 da Lei das Eleições, da Lei 9.504. Mas depois nós vamos ver que tem uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral que fala das ações eleitorais e que fala com maiores detalhes do rito dessa representação. Essa representação, ela corresponde a um processo judicial eleitoral contencioso, mas de natureza célere, muito célere. Os prazos são bem reduzidos, seja para contestação como para recurso, coisa de 48 horas e 24 horas. Essa ação de representação é muito utilizada na Justiça Eleitoral para propaganda antecipada e para propaganda irregular, muito para irregular. E essa representação do 96, ela não julga ninguém inelegível. Ela não anula diplomas nem mandato eletivo. Ela se limita a multar, né? Aplicar multas, tão somente, e liminarmente retirar aquela propaganda que está sendo veiculada de forma ilícita, ilegal. Então, não é uma ação que vai se questionar esses temas mais complexos, como a nulidade do diploma, a nulidade do mandato eletivo, a nulidade, a inelegibilidade. Não vai acontecer isso, né? Mas eu quero chamar a atenção para um fato que foi uma questão do concurso público do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, na última prova específica do concurso de promotor no Rio de Janeiro, e que pode ser reproduzida no concurso da magistratura, porque esse tipo de pergunta, às vezes, pode cair numa prova, vamos dizer, oral, né? Não necessariamente numa prova escrita. Mas o que aconteceu? A questão, eu não me lembro dos detalhes, nem estou com ela aqui, mas eu quero passar para vocês o cerne do raciocínio. Se você tem uma propaganda antecipada, você tem uma representação e uma multa. Se você tem duas propagandas antecipadas, duas representações e duas multas.
Acontece que nós temos situações numa cidade em que existe uma grande quantidade de propagandas antecipadas. E isso pode intuir ao magistrado eleitoral e aos legitimados ativos da ação de investigação judicial eleitoral, que também é chamada de representação por abuso do poder econômico, uma situação que caracterize esse abuso do poder econômico. E aí vai caber a ação prevista lá na Lei das Inelegibilidades, no artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90, conhecida como representação por abuso do poder econômico ou ação de investigação judicial eleitoral. E nessa ação, aí sim, o pedido é inelegibilidade por 8 anos, contados da eleição, em que se verificou o abuso, nulidade ou anulabilidade do diploma e, consequentemente, do mandato eletivo. Aí a questão complica, porque não é só uma multa. Né? Tá bom? Então, o diagnóstico da eleição pode ser outro. No exame aqui que você está fazendo desse paciente, vamos dizer que o paciente aqui é a sociedade, os eleitores, né? O processo de votação que se avizinha pode estar já sendo contaminado pelo abuso, pelo excesso de panfletos, carros de som, propaganda na internet, gastos outros do futuro candidato numa propaganda antecipada. Tá bom? Então, é assim, a propaganda antecipada, se for mínima ou média, é a ação da representação, é aquela que só visa a multa. Mas se tiver um conteúdo de gravidade, e esse conteúdo de gravidade, ele é identificado pelo jurista eleitoral por 3 características. A primeira é o local da eleição, é uma eleição na cidade do interior ou na capital, é diferente. O segundo elemento, o tipo de eleição, é uma eleição majoritária ou proporcional. Proporcional é de vereador, majoritária é de prefeito. Geralmente, a eleição majoritária exige-se um gasto maior, ou seja, essa propaganda antecipada tem que ter uma dimensão maior do que uma eleição de vereador local. Né? O gasto, entendeu? É maior para prefeito do que para vereador, mas nem sempre essa matemática, assim, maior para prefeito do que para vereador, é verdadeira. Por quê? Uma eleição numa cidade grande, um candidato a vereador, às vezes gasta mais do que um prefeito do interior de uma cidade pequenininha. Então, os 2 requisitos que eu falei, local da eleição, o tipo de eleição, majoritária ou proporcional, e o terceiro elemento, terceiro requisito, para caracterizar o que a Lei das Inelegibilidades, no artigo 22, inciso 16, exige, ou seja, o cunho da gravidade, a lei fala em gravidade, fala nessa expressão, o terceiro elemento é a quantidade dos panfletos, a quantidade da veiculação na internet, a quantidade de uso indevido da rádio, a quantidade do uso indevido da imprensa escrita, a quantidade do uso indevido dos meios de comunicação social, a quantidade indevida do abuso do poder político pelo uso de serviços e servidores, bens e serviços da prefeitura, que não podem ser desviados para a campanha. Então, esse diagnóstico todo é que vai levar a justiça a uma interpretação mais equânime sobre o fato. Agora, reparem que o artigo 3º, ele retira
ele flexibiliza muito a propaganda antecipada. São tantas exceções aqui que nós já chegamos a pensar que não tinha mais uma propaganda antecipada, né? Porque o legislador fez de tudo aqui na lei para permitir ao máximo gastos eleitorais antes do prazo de registro de candidatura, antes do prazo da própria propaganda, né? Então, não configura propaganda antecipada. Aí a lei fala, desde que não envolva um pedido explícito de votos. Vote em mim, fulano de tal, para vereador. Uma menção à pretensa candidatura. Uma menção. A exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos. E atos que podem, inclusive, ter cobertura pelos meios de comunicação, inclusive a internet. Aí vem uma série de atos. Por exemplo, no inciso 2, encontros, seminários, congressos. Aí a lei fala em ambiente fechado. Prévias partidárias, no inciso 3. Prévias partidárias já é o aquecimento para a campanha, né? Esse ano, um ano totalmente atípico que nós estamos vivendo por causa do Covid-19. Mas se não fosse, essas prévias estariam muito mais aquecidas. Outra coisa, o inciso 4, a divulgação de atos parlamentares, desde que não peça votos. Quer dizer, o vereador, que é candidato novamente a vereador, ele pode dizer, olha, no meu município eu fui o autor dessa lei, etc., e mandar uma carta, ou botar isso no Facebook, ou no Instagram, ou pelo WhatsApp, ou no site que ele tenha, entendeu? E aqui o inciso 5º, então, ele é bem abrangente, né? Divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas em redes sociais, blogs, sítios eletrônicos, pessoais e de aplicativos apps. Quer dizer, aqui, então, deu uma ampla liberdade, mas muita atenção, porque existem interpretações, às vezes, sobre o que está sendo dito ali. Que a lei não permite o pedido de votos. Então, pode, dentro daquela fala, dentro daquela mensagem, ter um pedido de votos. E aí é que é o perigo, porque aí, nesse caso, ficará caracterizada a propaganda antecipada com aquela multa, né? Agora, o inciso 7º é bem interessante porque ele permite a arrecadação prévia de recursos na modalidade do inciso 4 do parágrafo 4º do artigo 23. O que é isso? É a chamada vaquinha pela internet. Vaquinha pela internet. Ou a expressão em inglês crowdfunding. Crowdfunding, que é o financiamento coletivo. Nós vamos ver aqui na lei que existem regras sobre esse financiamento coletivo. Não é simplesmente a pessoa dizer assim, você gosta de mim, deposita na minha conta tanto para ser candidato. Não pode fazer isso. Isso tem que ser feito por uma, vamos dizer assim, uma empresa cadastrada no TSE, no TRE, entendeu? E vamos ver aqui mais adiante quais são os requisitos. Aí o parágrafo 4º diz que a campanha que se refere a esse inciso de financiamento coletivo pode ocorrer a partir de 15 de maio do ano da eleição. Ora, a emenda constitucional 107, no parágrafo 3º, inciso 4, fala sobre... prazo aqui é outra coisa. Fala sobre... Ela não toca exatamente nesse aspecto, desculpa, ela não fala sobre essa questão do financiamento. Certo? Ela não fala sobre a questão do financiamento.
né, dessa modalidade aqui da vaquinha coletiva. Ela não tratou desse assunto. Então, o que acontece? Aqui existe, já desde o mês de maio, a possibilidade dessa arrecadação. Mas essa arrecadação, ela não vai ser feita, não vai ser o dinheiro que for arrecadado nesse financiamento, não é repassado para o candidato, porque não tem candidato no mês de maio ainda. O último dia para requerer o registro, agora pela emenda constitucional 107, é o dia 26 de setembro. E após o dia 26 começa a propaganda, 26 de setembro. Então, em maio, não tem ainda a figura do candidato. O pré-candidato ele só fica lá quando ele é escolhido na convenção, que é do dia 31 de agosto a 16 de setembro. Então, no mês de maio, nós não temos isso ainda, mas há a possibilidade aqui da arrecadação. O artigo 5º, eu também destaco da resolução, porque diz o seguinte: é vedada desde 48 horas antes até 24 horas depois da eleição a veiculação de qualquer propaganda política na rádio ou na televisão. Então, 48 horas antes, eleição dia 15 de novembro, dia 13, né, de novembro, não pode, e no dia 16 de novembro, 24 horas depois, veicular qualquer propaganda política na rádio e na televisão, inclusive rádios comunitárias, etc. E o parágrafo único diz que isso não se aplica à internet, em sítio eleitoral, site, né, em blog, em sítio interativo ou social ou em outros meios eletrônicos de comunicação do candidato. Tá? Então, na internet está liberado. Nesse aspecto, não há essa vedação. Tá? Então, a internet aqui acabou o legislador entendendo de liberar, até pela dificuldade de controle, né, sobre essa propaganda. Bem, o artigo 6º é muito interessante porque ele fala do poder de polícia. O poder de polícia, antes de tudo, o Código Eleitoral é a nossa lei 4737. E o Código Eleitoral, no artigo 139 do Código, fala da polícia dos trabalhos eleitorais. O 139 diz que ao presidente da mesa receptora, quer dizer, o mesário que preside a sessão, e ao juiz eleitoral, cabe a polícia dos trabalhos eleitorais. Essa polícia é aquele poder de polícia administrativo, né, aquele poder de polícia de organização da sessão eleitoral, de orientação para os mesários. Aliás, esse ano, a orientação para os mesários será feita por essas plataformas que nós estamos vendo aí, estamos tendo aula, se eu não me engano, não sei se é pelo Zoom ou por outra, que ainda vai ser decidido, não me lembro qual vai ser escolhida. Então, os mesários vão ser intimados, notificados por e-mail, e terá essa convocação, e as orientações serão passadas pelo chefe de cartório e juiz eleitoral sobre o manual prático do dia da eleição. O que acontece, que horas tem que estar lá, onde pega o material, como vai ser distribuído o material. Não será usada esse ano a biometria, que é aquela digital, não vai ter isso, para evitar a contaminação, né? As pessoas tocarem com suas mãos naquele sistema de reconhecimento digital. Então, também a Justiça Eleitoral vai precisar de muito álcool gel, né, para higienizar as pessoas na fila das sessões.
terá que se manter um afastamento básico. Pode acontecer da eleição ser fracionada, inclusive, em horários de idosos e não idosos. Enfim, existe todo um regramento que ainda vai ser tratado sobre o dia da eleição. E o dia da eleição é o dia D, né? O dia mais importante. É o dia em que ocorrem várias complicações. Então, o poder de polícia é exercido pelo juiz eleitoral da zona eleitoral em que ele tem aquela investidura temporária como magistrado eleitoral, e é exercido pelo presidente da sessão, que é um mesário, cidadão comum do povo, escolhido na lista dos eleitores da zona eleitoral. Geralmente, o presidente da sessão é uma pessoa que já fez outras eleições e já é mais experiente. Então, essas pessoas é que exercem o poder de polícia. Agora, existe o poder de polícia da fiscalização da propaganda eleitoral nas ruas, da fiscalização da propaganda eleitoral na internet, da fiscalização da propaganda eleitoral na imprensa, na rádio e na TV. E aí o artigo 6º diz que a propaganda exercida nos termos da legislação eleitoral não pode ser objeto de multa, nem cerceada sob a alegação do exercício do poder de polícia ou de violação de postura municipal, caso em que se deve proceder na forma prevista no artigo 40. E aqui se reproduz o artigo 41. Bem, as posturas municipais, muitas delas proíbem que se utilizem espaços públicos das ruas. Então, um exemplo. A nossa lei permite que sejam colocadas nas ruas mesas e cadeiras, desde que não dificultem o trânsito e o tráfego, né, de pessoas e veículos. Então, se pode ter uma mesinha ali nas ruas. Se pode ter um carro de som divulgando propaganda. Se pode ter a distribuição de panfletos pelas ruas. Então, não pode a postura municipal se contrapor à lei eleitoral, porque a lei eleitoral aqui é mais soberana, ela tem uma hierarquia maior, elege lata pela leitura que nós acabamos de ver. O parágrafo 1º do artigo 6º diz que o poder de polícia sobre a propaganda eleitoral será exercido por juízes eleitorais e juízes designados pelos tribunais regionais eleitorais. Bem, eu aqui nessa questão, só um minutinho. Eu tenho, primeiro, agradecer a participação do pessoal aqui na aula de hoje, que é uma aula muito importante, mas eu tenho aqui só um minutinho. Eu tenho que exibir para você aqui. Soluções. Tinha aqui, mas eu fechei no computador. Nós temos uma resolução que é a resolução do TRE do Rio de Janeiro, Tribunal Regional Eleitoral, número 1120 de 2019. Ela designa juízes eleitorais para fiscalizar a propaganda eleitoral e apreciar os pedidos de resposta nas eleições de 2020. Às vezes o TRE, altera essa resolução, assim, em algum momento. Mas, por exemplo,
ela designou lá em Angra dos Reis o juiz da 116 ZE. Em Barra Mansa, o juiz da 91. Em Belfor Roxo, da 153. Em Cabo Frio, da 256. E por aí foi. Nova Iguaçu, da 157. Eu já trabalhei na 157. No Rio de Janeiro, é da 4ª Zona, município. E por aí vai. São Gonçalo, São João de Meriti, Teresópolis. Então, esses juízes são responsáveis pela fiscalização da propaganda e poder de polícia a ela inerente, bem como o julgamento do pedido de respostas, nesses municípios que têm mais de uma zona eleitoral, porque nos municípios que só tem uma zona eleitoral, o próprio juiz eleitoral daquela zona terá essa competência. Competência ratione matéria. O artigo 3º diz que o presidente também pode, presidente do TRE, está autorizado, em caso de necessidade, alterar essas designações. E o artigo 2º atribuiu ao juiz auxiliar da vice-presidência e corregedoria, que é um excelente magistrado, muito competente, professor, coordenador da Emerge, na área eleitoral, e tem livros sobre propaganda, é o doutor juiz Luiz Márcio Victor Alves Pereira. Então, o doutor juiz Luiz Márcio é o competente para coordenar a fiscalização da propaganda eleitoral em todo o estado do Rio. Então, esse magistrado terá a função árdua aqui de orientar todos os seus colegas juízes que estão nessa situação, com essa designação específica da presidência e do Tribunal Regional Eleitoral, que é a competência do TRE para designar esses juízes, certo? Então, nós temos essa questão aqui, que é muito importante, que eu não poderia deixar de lado, que complementa essa resolução do TSE que nós estamos lendo. Então, obviamente, em São Paulo são outros juízes, em Minas Gerais são outros. Cada TRE tem sua autonomia para essa designação. Eu, como promotor eleitoral há muitos anos, trabalhei na fiscalização eleitoral. Na minha época, geralmente era o juiz da 1ª zona ou da 2ª zona eleitoral que ficavam com essa competência naquela época. E esses magistrados ficavam lá no bairro da Saúde, no Rio de Janeiro, atrás da rodoviária. Ali nós tínhamos a sede das zonas eleitorais. Uma das funções do magistrado eleitoral, né, é receber notícias de ilegalidades. Então, o juiz tem um cartório, e nesse cartório você tem lá computador, tem um secretário, você conta com o apoio da Guarda Municipal, você conta com o apoio da Conlurb, da Limpeza Urbana, da Polícia Militar, e o juiz tem ali um cartório em que ele vai trabalhar, por exemplo, na sua vara criminal, na vara civil, mas ele vai acumular essa função também, né? Então, ele fiscaliza se tem cartazes na rua de forma irregular, se a propaganda na internet está correta ou não. Enfim, todas as questões, por exemplo, outdoor, que é proibido, carro de som, que depende aonde ele pode transitar ou não. Então, esse magistrado, ele recebe diariamente uma série de notícias de ilícitos, de ilegalidades, e ele manda proceder, a sua equipe proceder nisso. Então, geralmente, vou dar um exemplo assim, vamos supor que no aterro do Flamengo tenha uma faixa pendurada na passarela, em uma daquelas passarelas. Não pode ter faixa pendurada ali, até porque isso já teve uma época, eu era promotor e deu muita confusão, porque a faixa ficava ali, quando chovia, ventava, a faixa ficava pendurada, podia bater
causar um acidente numa moto, num carro. Tinha briga para colocar faixa, tinha grupos que chegavam mais cedo, 4 horas da manhã botavam faixa, e chegava um outro grupo às 5 da manhã, tirava aquela faixa. Então, nós tínhamos essas várias discussões nessa época. Muito bem. Então, vamos supor que tem essa faixa ali. Hoje, o juiz manda tirar e notifica a pessoa, né, para que não coloque mais essas faixas ali e adote as providências necessárias. Mas existem algumas propagandas que o juiz notifica para a pessoa tirar. Se ela não tirar, aí caracteriza que ela tinha ciência da ilegalidade, certo? Em outros casos, como esse da faixa, que causa mais perigo ali, o próprio magistrado manda tirar, ou a limpeza urbana está autorizada a tirar, porque aquilo está causando um perigo iminente. Bem, o poder de polícia, parágrafo 2º, artigo 6º, se restringe às providências necessárias para inibir práticas ilegais. É isso que eu estou falando. Agora, é vedada a censura prévia a teor dos programas e de matérias jornalísticas a serem exibidos na televisão, rádio, internet e na imprensa. Então, isso é importante. Os programas de televisão, os programas de rádio, são de responsabilidade do candidato, né? Então, se ele ofende alguém ali, se ele pratica um ato imoral, algo assim que atente contra as regras da propaganda, essa sanção virá depois com o devido processo legal. Mas eu também já trabalhei nessa parte e nós assistíamos o horário eleitoral gratuito, né, para ver se tinha alguma ilegalidade. E às vezes eu via que tinha. E eu, como era membro do MP, eu podia entrar com uma ação sobre isso. Por exemplo, não se pode usar uniformes da polícia militar, do exército, da aeronáutica, da marinha, do corpo de bombeiros, durante a campanha, né, no horário eleitoral gratuito. Não se pode usar isso. Não se pode usar a bandeira nacional, né? Não se pode causar discriminações para determinadas pessoas durante a campanha. E isso são formas que o MP acaba tendo que atuar ou por provocação ou por o promotor ter visto esse fato e, de ofício, ele adota as medidas legais para coibir, certo? Então, por exemplo, propagandas que estimulem crimes, né? Crimes, esse tipo de coisa. Mas a gente só vai agir depois que o programa for exibido. Não há uma censura prévia. Artigo 7º. O juiz com atribuições fixadas, que seria melhor com competência, somente poderá determinar a imediata retirada do conteúdo na internet que, em sua forma ou meio de veiculação, esteja em desacordo com o disposto nesta resolução. Tá? Caso a irregularidade na internet se refira ao teor da propaganda, não é admitido o poder de polícia. Então, se for alguma coisa ligada ao teor, cabe aqui a parte que eventualmente ficou prejudicada, o Ministério Público, um candidato, etc., levar a discussão desse teor para uma análise do magistrado. Certo? Mas não o magistrado de ofício entender, esse teor não está bom, etc., e ele tirar, porque aqui haveria uma violação ao princípio da impessoalidade. Artigo 8º. Para assegurar a unidade e isonomia do exercício do poder de polícia na internet, esse vai ser realizado. Aqui é um detalhe. Essa resolução, ela tratou de eleições gerais, misturou com eleições municipais, mas o nosso foco esse ano são as eleições municipais e não as gerais. Mas aqui tem uma regra das gerais, que fala, nas eleições gerais, quem exerce esse poder é um ou mais juízes designados pelo TRE competente para o registro do candidato alcançado pela propaganda.
Já nessa eleição desse ano, que é municipal, é aquele juízes, como nós vimos, com mais de uma zona, naquela cidade que tem mais de uma zona, pelos juízes designados pelos TREs. Tá bom? Então, na eleição geral, o TRE pode escolher um juiz diferente. Nas eleições municipais, tem que ser um juiz do município, de uma das zonas. Então, se no município tem a primeira zona e a segunda zona, o TRE pode escolher o juiz da segunda zona com essa competência específica. Vamos em frente. Artigo 9º. Da desinformação na propaganda eleitoral. Bem, quando a lei fala desinformação, ela está se referindo aqui a fake news, a uma espécie de fake news. Né? Então, quando se fala em fake news, também se fala em desinformação. A fake news, eu tenho um colega meu que fez um trabalho magnífico, o Dr. Kleber Couto, procurador de justiça, trabalho de tese de doutorado sobre fake news. E nós já fizemos uma live juntos com o desembargador José Munhoz Pinheiro, da Escola da Magistratura, desembargador Marcos Chute, e um jornalista também, que agora não me recordo o nome. Fizemos uma live e eu abordei o aspecto eleitoral e o doutor Kleber, procurador, meu colega, expôs, resumidamente, um pouco da sua tese de doutorado. E eu me lembro, eu queria só passar para vocês rapidamente, que existem sanções em alguns países para o que se chama de desinformação virtual, né, que seria pelo meio da internet. Nos Estados Unidos, há uma liberdade maior, segundo esse meu amigo, na pesquisa que ele fez. Também não há censura prévia, não é nada disso. O sistema americano é um sistema mais liberal. Mas significa que se alguém ficou prejudicado com aquela notícia falsa, com aquela desinformação dolosa, esse alguém, essa pessoa que foi lesado, pode entrar na justiça e pedir a reparação. No sistema europeu, já há um controle maior, não apenas desse caso do direito individual, mas também em relação ao que se denomina assim dos provedores, né? Então, por exemplo, o Facebook também, né? O WhatsApp. Então, existem controles sobre um controle maior, né? Sobre esses provedores, etc. E o regime chinês, o asiático, esse seria o mais rígido, né? Porque, por exemplo, em determinados países, acredito que na China também é assim, não se tem liberdade para falar, para expor ideias, nada disso. Então, o controle feito aqui sobre fake news é muito mais rígido e severo do que qualquer outro controle. Então, esse meu amigo, Dr. Kleber, fez essa análise que eu achei interessante e rapidamente queria passar para vocês. Mas eu quero salientar que no âmbito eleitoral nós já temos muito controle sobre fake news, sobre essa desinformação. E esse artigo 9º é uma espécie aqui evidente disso. O que diz o artigo 9º? A utilização na propaganda de qualquer modalidade de conteúdo, qualquer modalidade, inclusive veiculado por terceiros, pressupõe que o candidato, o partido, a coligação, tenham verificado a presença de elementos que permitam concluir com razoável segurança pela fidedignidade da informação, sujeitando os responsáveis ao artigo 58, sem prejuízo da eventual responsabilidade penal. O que quer dizer esse artigo? Ora, se eu sou candidato e eu passo uma informação, né? Se eu sou um terceiro e passo uma informação e eu não tive aquela razoável segurança da fidedignidade dessa informação e eu simplesmente repliquei essa informação, né? De forma, claro,
aqui há que se fazer uma ponderação de interesse, tem que ser um dolo eventual, um dolo, né? Essa razoável segurança aqui. Hoje nós temos situações, né, que vocês sabem muito bem, que vem às vezes uma informação que é tão bem elaborada que você acredita que aquilo é verdade, né? Acredita que aquilo é verdade, né? Vamos supor, foi descoberta a cura para o Covid, para a pandemia do Covid-19, etc. Um país lá, não sei aonde, descobriu isso. Você acha que aquilo ali é uma verdade e fica todo feliz e repassa. De repente é uma fake news, né? É uma desinformação. Mas aqui a lei está dizendo, olha, juiz, vê se ele teve uma razoável segurança antes de condená-lo, antes de puni-lo por isso, né? Porque quando a lei fala que sujeitos responsáveis ao disposto ao artigo 58, o artigo 58 da Lei 9.504, ele vai estar reproduzido aqui em outro artigo, mas esse artigo é o que trata efetivamente do direito de resposta. Quer ver? Artigo 58. O artigo 58, 7, diz assim, 58 da nossa Lei 9.504. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica. Quer dizer, é sabidamente inverídico que aquilo foi efetivamente levado adiante. E isso foi difundido por qualquer meio de comunicação. Então, vamos com calma. Esse artigo 58, primeiro ponto, trata do direito de resposta na justiça eleitoral, certo? O direito de resposta, segundo dois comentaristas, que é Darcy Arruda Miranda e Freitas Nobre, que comentaram há muitos anos a lei de imprensa, que já foi revogada, mas que serve de parâmetro, diziam o seguinte: Darcy Arruda Miranda e Freitas Nobre, dois livros clássicos na época sobre comentários da lei de imprensa, diziam o seguinte: o direito de resposta é uma legítima defesa da honra do ofendido. Então, se alguém, né, é acusado pela internet de ter praticado um crime de corrupção, um crime de roubo a um banco, e isso for uma mentira, né, uma informação sabidamente inverídica, vai sujeitar o quê? O autor dessa mentira a responder aqui pelo artigo 58, né? Então, o candidato ofendido, ou o partido ofendido, ou a coligação que foram atingidos, ainda que de forma indireta, podem ingressar com um pedido de resposta na Justiça Eleitoral. Esse pedido de resposta tem prazos a serem seguidos: 24 horas quando for no horário gratuito, 48 horas quando se tratar de emissoras de rádio e televisão, 72 horas se for na imprensa escrita, e a qualquer tempo quando for na internet, ou em 72 horas após ser retirado da internet por aquela pessoa que colocou aquela fake news. Certo? Então, eu coloquei uma fake news, aí eu vi que ia dar problema e tirei. A pessoa ofendida ainda tem 72 horas após a retirada, né, dando um print naquilo tudo e verificando, para processar o ofensor. Bem, esse direito de resposta, no artigo 58A, ele tramita de forma preferencial na Justiça Eleitoral. O 58A fala sobre isso. E aqui um procedimento, se vocês observarem, eu não vou agora cansar vocês nessa leitura, muito célere para o direito de resposta, e que o prazo dessas decisões vão ficando cada vez mais curtos,
quando se aproxima do dia da eleição. Então, nós temos isso sem prejuízo de eventual responsabilidade penal. E aí eu gostaria aqui de fazer um comentário. Nós vamos ver aqui mais adiante, mas eu preciso fazer aqui um comentário rápido. Um tema importante. O tema que eu chamo a atenção é para o Código Eleitoral, no artigo 326 do Código, 326. A, 326-A. Certo? 326-A. Esse 326-A é um crime novo, recente, que é o crime de denunciação caluniosa eleitoral. Por isso que eu disse, nós já temos muitas punições, nós vamos ver, na área eleitoral para fake news. Esse crime, o tipo penal, primeiro, esse crime do artigo 326-A foi introduzido pela Lei 13.834, de 4 de junho de 2019. Repito, 13.834, de 4 de junho de 2019, que incluiu esse tipo penal de denunciação caluniosa. O parágrafo 3º ele foi vetado pelo presidente da República, mas, posteriormente, o Congresso Nacional derrubou o veto. Desse modo, está mantido o texto original até a eventual arguição de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Aqui, objetivou o legislador criar uma tutela especial contra a administração eleitoral. O bem tutelado é a administração pública, no particular aspecto da administração da justiça. O crime de denunciação caluniosa previsto no 339 do Código Penal está lá inserido no capítulo 3 dos crimes contra a administração da justiça. Mas esse tipo aqui é um tipo penal eleitoral de natureza especial, considerando o traço, obviamente, distintivo com a finalidade eleitoral. Então, esse tipo aqui, ele está punindo, na verdade, apenas condutas dolosas, que são ações pré-ordenadas com o objetivo de lesar a reputação do agente. Então, o infrator destina os seus atos em busca da instauração de uma investigação penal, de uma investigação administrativa, de uma ação de improbidade que foi incluída aqui, inclusive do processo judicial, no sentido mais amplo, engendrando fatos que são inverídicos, o que acaba afetando a rigidez da propaganda eleitoral, quer dizer, a qualidade da propaganda. É uma mentira, uma fake news que tem a aptidão de gerar o convencimento inicial da autoridade para a instauração de procedimentos ou processos com objetivos eleitoreiros. Repare, portanto, que já citando aqui há muitos anos Nelson Hungria, grande penalista brasileiro, nós estamos diante de um tipus especialis que substitui o tipo geral. O sujeito ativo desse delito aqui que nós estamos estudando é um sujeito comum, é um crime que pode ser praticado por qualquer pessoa. Admite-se que seja praticado, inclusive, por um servidor público. No Código Eleitoral, só lembrando, no artigo 283, nós temos lá o conceito de servidor público para fins eleitorais, que é muito similar ao 327.
e ainda do Código Penal, e ainda a Lei 8.666, lá do artigo 84, parágrafo 1º dessa lei de licitações. Bem, nós temos aqui uma questão que é a seguinte: o Ministério Público, geralmente, ele não pode ser acusado desse crime, né? Nós temos aqui um habeas corpus que foi julgado há muitos anos, que disse o seguinte: o Ministério Público, denunciação caluniosa, não pode ter curso uma ação penal contra um membro do MP pelo crime de denunciação caluniosa, senão quando é evidente a temeridade ou abuso do poder. Se a investigação policial leva a suspeita consistente, o MP deve agir na perspectiva, na conformidade, melhor dizendo, do seu dever constitucional, não quedando-se intimidado pela perspectiva de acusação de denunciação caluniosa, sempre que resultar provada a inocência do suspeito. Trancamento da ação penal por atipicidade. HC 74.318, Espírito Santo, Diário da Justiça da União, 20 de junho de 1997, página 28.470. Ora, eu aqui faço um comentário sobre isso. Deveras, né? A autoridade pública, o promotor ou o delegado, que deflagram uma investigação policial eleitoral, estão fundados no cumprimento de um dever legal e não praticam denunciação caluniosa eleitoral. Imagine se o promotor instaura um inquérito, requisita a instalação do inquérito ou faz uma apuração de um fato delituoso eleitoral e ele vai responder por isso. Seria um absurdo, uma inversão de valores total. Na mesma linha, o advogado também, que provoca a instauração de uma investigação com a orientação do cliente nos limites do mandato que lhe foi conferido por padrões éticos e legais, não pratica esse crime, obviamente. Assim, não surge nenhuma responsabilidade criminal eleitoral sem que estejam devidamente comprovados excessos ou desvios dolosos, né? E aí também nós temos que ter essa interpretação razoável sobre tudo que aqui é colocado, né? Percebe-se, inclusive, que a Lei 13.869, de 5 de setembro de 2019, que dispõe sobre crimes de abuso de autoridade, cria um tipo penal novo de duvidosa constitucionalidade, que é o artigo 27. Requisitar a instauração, processo administrativo investigatório de infração penal administrativa em desfavor de alguém a falta de qualquer indício da prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa. Esse rumo, não há crime quando se trata de sindicância ou investigação preliminar sumária devidamente justificada. Nesse rumo é evidente a possibilidade aqui, às vezes, desse tipo penal da lei de abuso de autoridade com esse tipo da denunciação caluniosa eleitoral terem alguma possibilidade de conflito aparente de normas. Mas nessa hipótese sempre vai se resolver, ao meu ver, para a tipicidade eleitoral. Mas lembre-se, só há esse crime na modalidade dolosa, jamais culposa. O sujeito passivo é o Estado no exercício da sua atividade judiciária eleitoral, porque esse delito atinge, como nós vimos, a administração da justiça eleitoral e, secundariamente, obviamente, a honra e a liberdade da pessoa que foi determinada ali, né? Além de lesar o prestígio da justiça, macula-se a honra do indivíduo caluniado ou difamado, ou seja, a estima conceitual da personalidade perante o eleitorado. É a denúncia falsa, a notícia mentirosa, trata-se de fato objetivamente falso que não foi praticado pela pessoa, mas que a pessoa que fez isso já ganhou muitos dividendos, né, com os eleitores. Porque, no dizer de Ehring, uma expressão muito interessante, a justiça fica como algodão entre cristais. Se um cristal quebra, os pedacinhos daquele cristal que caem e que são ofensivos jamais podem ser totalmente, vamos dizer assim, recolhidos, né? Sempre vai sobrar um pedacinho ali de calúnia, de ofensa àquela honra que não é recuperada. O tipo objetivo é mais amplo do que o do crime lá do Código Penal, isso é importante. Pois na lei genérica,
é fato atípico quando for para instaurar sindicância administrativa, inquéritos administrativos e mero ilícito civil. Agora, o tipo eleitoral pune aqui a instauração de processo judicial, olha que ampliou, de investigação administrativa, incluiu o inquérito civil e ação de improbidade. Às vezes a gente tem aquela sensação que o legislador quer impedir qualquer ação do Ministério Público, das autoridades, do delegado de polícia, na persecução criminal ou na persecução dos atos de improbidade administrativa que maculam o erário público em todo o país. Então, nós temos aqui, na verdade, um processo judicial. Então, processo judicial referido no tipo penal eleitoral, nós temos alguns. Poderia ser a AIGE, poderia ser a AIME, ação de impugnação mandato, poderia ser uma representação do 30A de captação, né? O legislador usou essa expressão elementar normativa, falando de processo judicial, o que diminui sensivelmente a segurança jurídica, ampliando sempre a análise aqui da Justiça Eleitoral para esse alcance real do que vem a ser processo judicial. Processo judicial é muito amplo, né? Eu digo que isso tem que ser visto dentro do eleitoral, em processos que digam respeito a partidos políticos, coligações, candidatos e Ministério Público Eleitoral. Não podemos esquecer, nem olvidar, né, do artigo 25 da Lei Complementar 64 de 90. Esse artigo está lá há muitos anos, desde 1990, obviamente, que consagra o delito de arguição dolosa de inelegibilidade ou de impugnação ao registro de candidato. Nesse ponto, na análise do conflito aparente de normas, a regra da lei das inelegibilidades excepciona, ao meu ver, o tipo autônomo de denunciação caluniosa eleitoral. Esse tipo novo que eu estou comentando, de denunciação caluniosa eleitoral 326A, ele aqui, no cotejo com 25 da lei, artigo 25 da Lei Complementar 64 de 90, prevalece a Lei Complementar 64 de 90, embora ela seja anterior, pela especificidade do tipo e das elementares ali constantes. Fala em impugnação do registro ao candidato. Ora, se eu, como candidato, faço uma impugnação a um registro do meu candidato da oposição, opositor político na cidade, e estou arguindo um fato calunioso que eu sei que é inverídico, para tentar convencer o magistrado, isso vai cair na lei das inelegibilidades. Tá? Muito bem. A especialidade contida na norma de natureza complementar é normativamente valorada, afastando o crime do 326A do Código Eleitoral, pois as elementares inelegibilidade, impugnação de registro de candidato, poder econômico, abuso do poder de autoridade, são indicadoras, essas elementares, da escolha de qualidades essenciais e diferenciadoras da tipicidade penal. Elementares normativas de natureza, digo eu, especialíssima eleitoral, que se identificam até com chamados tipos anormais. Tipos anormais. Vamos lá, as investigações policiais e administrativas também foram objeto dessa tipicidade normativa aí, desse tipo novo do 326A. Então, nós temos aqui questões muito interessantes ainda a serem comentadas. No entanto, eu quero tratar aqui de uma forma assim, um ponto sobre, ainda comentando esse 326A, que é no caso que o tipo fala sabe inocente, tem essa expressão, essa elementar, sabe inocente, e sabe inocente, e isso seria crime
numa ação de improbidade. Quer dizer, eu digo que aqui tem que ter 3 requisitos básicos para que essa hipótese efetivamente possa levar à capitulação penal desse crime novo, do 326A. 3 requisitos são essenciais. Primeiro, o trânsito em julgado na ação de improbidade, seja pelo indeferimento da petição inicial ou o exame do mérito final. Por quê? A pessoa que está acusando a outra, e ela está acusando a outra durante uma campanha eleitoral, e ela sabe que essa acusação é uma acusação falsa, porque aquela pessoa é inocente, se isso está respaldado numa ação de improbidade, tem que ter já esse requisito antecedente, o trânsito em julgado sobre isso, o exame do mérito final. Número 2, a prova inequívoca do dolo especial no agir do agente ativo da empreitada delictiva contida nessa expressão de que o sabe inocente, e a finalidade eleitoral. Então, não é assim um enquadramento muito imediato, sabe? Depende dessas situações. Eu teria outras observações a serem feitas, mas eu quero dizer que o parágrafo 3º desse artigo ele foi vetado pelo presidente da República, considerando que a divulgação do fato falsamente atribuído enseja pena elevada que afronta o princípio da proporcionalidade. Até porque o parágrafo 1º do artigo 324 do Código Eleitoral, que é o crime de calúnia eleitoral, já tinha punição para essa questão. Reparem, eu vou voltar aqui. Seguinte, no dia 28 de agosto de 2019, 28 de agosto, o Congresso Nacional derrubou o veto do presidente. E, portanto, o parágrafo 3º do 326A está em vigor, ressalvando-se a análise do Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade número 6225, proposta pelo Partido Social Liberal. Nessa ação, e eu concordo plenamente com isso, se questiona que é resoluta a violação ao princípio da proporcionalidade, previsto no artigo 5º, inciso 56 da Carta Magna, considerando a elevada sanção contida no preceito secundário da norma incriminadora, que não permite a incidência de institutos despenalizadores da Lei 9.099, como transação penal eleitoral ou suspensão condicional do processo. Pode-se alinhar de forma evidente que o legislador violou a individualização punitiva, pois o parágrafo 3º do 326A cinge-se ao ato de divulgação e a reprimenda é altamente excessiva, afetando a proporcionalidade e um juízo mínimo de ponderação. Por outra, a propaganda política eleitoral e partidária demandam levar ao eleitor um retrato fiel dos perfis das candidaturas. Os eleitores precisam saber quem é o candidato. Inclusive, as redes sociais são esse ambiente democrático com essa possibilidade que nós, eleitores, temos, de uma forma geral, de manifestar a nossa cidadania eleitoral. Não se nega, tudo bem, que eu escrevi aqui, que as afirmações falsas precisam de punição. Aliás, já existem no âmbito penal e não penal, mas o legislador criou aqui, efetivamente, nesse parágrafo, uma forma desproporcional e um elemento altamente inibitório e que limita a livre manifestação do pensamento. Artigo 5º, inciso 4º da nossa Lex Mater. Cumpre enfatizar, inclusive, artigos da legislação eleitoral que já tratam do assunto quanto saques o suficiente. Artigo 222, 237,
243, inciso 1 a 9, parágrafo 1º, e o próprio 324, parágrafo 1º do Código Eleitoral, que é o crime de calúnia, que já existe desde 1965, no Código Eleitoral de 65, já tinha no Código de 1950 e no Código de 1932. Artigo 57, 57A, 57J e 58 da Lei 9.504. Eu estou citando esses artigos, não gostaria que vocês anotassem, não, mas é só um arcabouço para dizer o seguinte: já tem tanta punição e o legislador veio com mais essa para cima dos eleitores. Registre-se que o cidadão pode levar ao conhecimento da polícia, da autoridade pública, do juiz, do promotor, notícia de crime, solicitando a devida investigação. Pois para caracterizar esse tipo penal é imprescindível a má-fé. Inclusive, eu quero deixar claro, nós temos no TRE do Rio de Janeiro e em outros TREs uma ouvidoria, em que eleitores fazem denúncias. No Ministério Público do Rio de Janeiro, o telefone é o 127. Esse telefone vive lotado em época de eleição. Principalmente quando nós tínhamos mais recursos na campanha, em que se tinha mais propaganda de rua, propaganda de cartazes, etc. E era toda hora notícia, 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 notícia. Claro que tinha notícia que não era verídica, mas a maioria das notícias eram de fatos importantes que iam acontecer nas cidades. E essas notícias eram encaminhadas para os promotores eleitorais, para os juízes eleitorais da fiscalização. O TRE também encaminha e se tomam providências. Isso é o dia a dia da Justiça Eleitoral. Então não se pode inibir, certo? Essa prática aí. Só para... Eu falei tanta coisa, mas eu queria aqui só voltar para fazer a leitura desse parágrafo que realmente... Porque é o seguinte, a pena desse crime é de 2 a 8 anos, esse crime do 326A. E o parágrafo 3º, que tinha sido vetado, diz assim, incorre nas mesmas penas, quer dizer, de 2 a 8 anos, quem comprovadamente, ciente da inocência e com a finalidade eleitoral, divulga e propala por qualquer meio o ato ou falso foi atribuído. Só que no Código Eleitoral, o 324, parágrafo 1º, o 324 tem um crime de calúnia, que diz que a pena é de 6 meses a 2 anos. Então, na calúnia eleitoral, tipo penal especial eleitoral, a pena máxima é 2 anos, então já tem benefícios despenalizadores. Então, aqui no parágrafo 1º, o 324 diz: nas mesmas penas incorre quem, sabendo falsa imputação, a propala ou divulga. Ora, nesse caso, já há uma punição de 6 meses a 2 anos. E veio o legislador e aumentou isso de 2 para 8 anos. Nesse caso, o presidente, com razão, vetou, pelo princípio da proporcionalidade. O veto caiu mais uma vez. Tá certo? Então, vamos em frente a outros assuntos aqui que nos esperam. Eu volto aqui, lá naquela resolução que nós estávamos, que é a resolução que trata especificamente da propaganda, e o artigo 10º diz que a propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade, vai mencionar sempre a legenda partidária, quer dizer, qual é o nome do partido, tem que ser feita na língua nacional, não deve empregar meios publicitários destinados a criar artificialmente na opinião pública estados emocionais, mentais, passionais. O parágrafo 1º diz que deve-se proteger no maior grau possível, lá no final, a liberdade de pensamento e expressão. Então, eu gostaria que vocês gravassem isso.
liberdade de pensamento e expressão assegurada aqui também na nossa resolução do TSE. O parágrafo 3º do artigo 10º diz: sem prejuízo das sanções pecuniárias específicas, os atos de propaganda eleitoral que importem abuso do poder econômico, abuso do poder político ou uso indevido dos meios de comunicação social, independente do momento da sua realização ou verificação, poderão ser examinados para os fins previstos no artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90. O que é o 22? É a AIS. Então, o que está dizendo aqui o legislador? Atenção, é aquilo que eu falei mais atrás um pouco. Existem representações, essas representações estão no artigo 96 da Lei 9.504, representações para propaganda irregular e propaganda antecipada. Então, esse copo aqui, se eu colocar assim, vote em mim para vereador Zequinho, certo? Coloquei no copo e botei no meio da rua, hoje seria uma propaganda o quê? Antecipada. Hoje. Hoje nós estamos no dia 11 de agosto, que a propaganda só é permitida após o dia 26 de setembro. Mas vamos imaginar que no dia 27 de setembro, esse mesmo copo, com esses mesmos dizeres, esteja numa via pública. Não pode propaganda em bens públicos. Está assim, pendurado num monumento, né, em cima de um ponto de ônibus. Não pode esse tipo de propaganda, mas ela não é antecipada. Ela está sendo feita dentro do período correto. Mês de setembro, 27 de setembro, 28 de setembro. Não está sendo feita prematuramente, extemporaneamente, antecipadamente. Mas é uma propaganda irregular. Aí a multa é menor. Não é... A da antecipada é de 5 a 25 mil reais. Essa aqui é de 2 a 8 mil. Multa é menor. Mas olha o que diz o legislador aqui nesse artigo 10º, parágrafo 3º. Sem prejuízo das sanções específicas, pecuniárias específicas, os atos de propaganda que importem abuso do poder econômico, abuso do poder político. Econômico é dinheiro, político é serviço, servidor e bens da prefeitura, bens da União, do Estado, do município. Uso indevido de meio de comunicação social é imprensa escrita, é rádio e televisão, é internet. Poderão ser examinados para fins do 22, para fins da AIGE. E aí a gente já entra naquele campo. Naquele campo, que campo? Mais severo. É de nulificação do diploma, inelegibilidade por 8 anos, perda da eleição, do mandato eletivo. Então, isso é que é importante. Artigo 13, eu saliento também. Repare, nós temos vários artigos, eu vou pulando uns, aqueles que eu reputo mais interessantes. E que eu reputo, desculpa, que já caíram em diversas provas. Tá? Então, vamos lá. Artigo 13. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral em recinto aberto ou fechado não depende de licença da polícia. O candidato ele não tem que ir na delegacia de polícia, ir na Polícia Federal, na Polícia Civil, militar, qualquer espécie de polícia, e pedir autorização, tá, para fazer um ato de propaganda eleitoral. Agora, se ele vai fazer esse ato na Cinelândia, por exemplo, ele tem que comunicar com 24 horas de antecedência para que a polícia, a guarda municipal, os agentes de trânsito, tráfego, possam assegurar essa prioridade do aviso e o direito contra quem pretenda usar o local no mesmo dia e horário. Porque imagina, no mesmo domingo, tal hora, vai todo mundo usar aquele horário. Pô, na segunda-feira, todos querem a Cinelândia às 5 da tarde. Não pode. Então,
Aqui, quem comunicou primeiro tem uma espécie de direito adquirido a realizar o seu ato. Artigo 15. O funcionamento de alto-falantes e amplificadores de som somente é permitido até a véspera da eleição. Véspera da eleição é no sábado. A eleição é sempre no domingo. E aqui pode ser de 8 da manhã às 10 da noite. É vedado o uso desses equipamentos em distância inferior a 200 metros. Eu saliento aqui, 200 metros das sedes do poder dos tribunais. Inciso 1, tribunais. Santo Antônio de Pádua, cidade do interior, tem uma pracinha e ali fica a sede da prefeitura, fórum, tudo ali em volta da pracinha. O carro de som fica rodando ali. Pode isso? Não pode. Ele está a menos de 200 metros dessas sedes. Ah, mas o Ramayana, ele quer rodar ali porque as outras ruas não tem quase ninguém, aí toda a cidade gira em torno da pracinha, fica todo mundo ali, os restaurantes, os bares, as escolas, etc. E lá, para outro lugar, é mais área rural. Paciência, ele não pode andar ali. Só que aqui, o legislador esqueceu de colocar uma sanção, uma multa, por exemplo. Não tem multa, então você, como juiz, não pode multá-lo. Não tem uma multa aqui. Então, o que é feito normalmente? O juiz da fiscalização notifica o motorista que está dirigindo o veículo, o carro de som, e o candidato para se absterem de trafegar naquela região, sob pena do crime do 347. O crime do 347 do Código Eleitoral é um crime que também atinge, como bem jurídico, aqui, a administração da Justiça Eleitoral, é um crime de desobediência eleitoral. O tipo penal fala recusar alguém cumprimento ou obediência à diligência, ordens ou instruções da Justiça Eleitoral ou opor embaraços à sua execução. Detenção de 3 meses a 1 ano, crime esse de menor potencial ofensivo, o sujeito que descumprir, né, essa situação, contra ele será lavrado um termo circunstanciado e, enfim, ele terá lá os benefícios da Lei 9.099. Então, esse caso aqui é muito comum de acontecer. O certo é os partidos respeitarem, né, e não abusarem, mas tem muita gente que abusa, faz isso, e aí está sujeito a responder por esse crime. Tem uma jurisprudência do TSE que diz que não, nem crime é uma mera desobediência, mas como o legislador não previu, não pode fazer nada, etc. Mas se a gente também não punir, não fizer nada, a lei, então, para que está adiantando? É como se tivesse aquela lei. É proibido fumar. E qual é a sanção? É proibido fumar. Tem que ter alguma espécie de sanção. Não pode ter um preceito sem uma sanção. Um preceito proibitivo sem uma sanção. Senão, uma lei natimorta. Bem, o parágrafo 4º desse artigo 15 define o que é carro de som, define o que é mini-trio, define o que é trio elétrico, e é tudo pela potência dos watts. Carros de som até 10.000 watts. Mini-trio, de 10.000 a 20.000 watts. Trio elétrico, acima de 20.000 watts. Então, aqui há necessidade de se ter, na Justiça Eleitoral, uma espécie de aparelho para fazer essa medição. Né? Pois bem, artigo 16. Até às 10 horas, 22 horas do dia que antecede a eleição, pode-se distribuir material gráfico, panfletos. Você está se perguntando, mas ainda é necessário panfleto? O panfleto ainda é um forte elemento de propaganda. Tá?
o panfleto ainda será muito usado nas eleições. Ah, mas hoje não é o WhatsApp que a pessoa recebe tudo. Sim, muita gente usa o WhatsApp, mas ainda tem uma parcela significativa da população eleitoral, dos eleitores no Brasil, que não utiliza. Eu tenho um amigo meu que tem 74 anos, ele não usa. Ah, Ramayana, mas ele não precisa votar. Não, não precisa, mas ele gosta de votar. Mas ele não tem um WhatsApp. Então ele não vai ter nunca uma informação do candidato pelo WhatsApp. Vai ser pelo panfleto, vai ser pela rádio, pela televisão. Então ainda tem uma parcela bem significativa da população que é influenciada pelo panfleto. Então, cuidado com isso. Distribuição de material gráfico pode até às 10. Pode caminhada, carreata, passeata, acompanhadas ou não por carro de som ou mini-tri, mas não pode tri elétrico. O que é tri elétrico? Aquele que tem mais de 20 mil watts. Artigo 17. São proibidos a realização de showmício, né? Isso era muito comum antigamente. Fazia-se um showmício na praia, um showmício lá na cidade tal, né, com exibição de animais, cavalos, etc. Ou evento assemelhado para promoção de candidatos, a apresentação remunerada ou não de artistas, com a finalidade de animar comício, a reunião eleitoral, e esse caso pode gerar aqui um abuso do poder. Muito bem. O parágrafo único tem uma exceção. Essa proibição não se estende aos candidatos que sejam profissionais da classe artística, como cantores, atores e apresentadores, que poderão exercer as suas atividades normais de sua profissão durante o período eleitoral, exceto em programas de rádio e TV. Tá? Por exemplo, eu recebi uma mensagem há pouco que o Datena desistiu novamente de ser candidato. O Datena. Eu não sei se ele seria candidato ao quê? A governador, ou a presidente, ou a prefeito. Jornalista famoso, desistiu. Então, se ele desistiu, se ele não tivesse desistido, ele não poderia usar o seu programa na televisão para aparecer na televisão fazendo o seu programa normal. Tá? Então, muitos apresentadores, às vezes, também não querem abrir mão do seu trabalho na televisão, naquele momento. Não sei se foi o caso dele ou não. Se ele pensou em outras questões, mas, a princípio, não pode. Eu tive um caso há muito tempo, no Rio de Janeiro, com um ator que já morreu, que ele fazia a escola do professor Raimundo, e ele fazia o Amado Mestre. Eu me esqueci o nome dele. O apelido dele no programa era Rolando Lero. E ele era candidato no Rio de Janeiro a vereador com o apelido de Salgadinho. Salgadinho. E ele fazia umas faixas de salgadinho, etc. Então, uma vez ele foi procurar o doutor Fernando Cabral, que era juiz eleitoral, e eu era o promotor, com uma questão que era o seguinte: ele tinha gravado alguns programas da escolinha do professor Raimundo e que iam para o ar no período que era proibido. Iam para o ar, que eu digo, na televisão, mas no período que era proibido pela lei eleitoral. E, então, o que ele deveria fazer, etc. Bem, a gente, nesse caso, como os programas já tinham sido gravados, nós permitimos que ele fosse veiculado. Né? O juiz permitiu. Mas ele não poderia, dali para frente, gravar mais nenhum programa, obviamente. É porque na televisão, vocês sabem que há toda uma programação anterior. Não são cenas assim que são gravadas hoje e vão para o ar hoje, imediatamente. Às vezes até temos cenas assim, mas a maioria está dentro de uma programação, né? Mas ele tem que fazer uma opção, ele tinha que se afastar da profissão de animador, no caso. Artigo 18. São vedadas na campanha eleitoral confecções, utilização, distribuição por comitê candidato ou com a sua autorização
de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas e bens ou materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor, respondendo o infrator, conforme o caso, pela prática de captação ilícita de sufrágio, emprego de processo de propaganda vedada, se for o caso, por abuso do poder. Ou seja, é permitido usar, segundo o parágrafo, bandeiras. Bandeiras aqui, ela não tem um limite de tamanho, mas geralmente se adota bandeiras de 50 centímetros. Broches, dísticos, adesivos são muito comuns de serem usados, camisetas e outros adornos semelhantes pelo eleitor, como forma de manifestação de suas preferências por um partido, coligação ou candidato. Repare que parece ter uma incoerência. Camiseta pode, lá em cima não pode. Então, como resolver isso? A camiseta que está proibida é aquela camiseta industrial, por exemplo. O candidato manda fazer 2.000 camisas da malha Hering com a propaganda dele, ali, dando exemplo, aquelas camisetas industriais, como a malha, a famosa malha Hering, ele manda fazer ali uma imagem da sua campanha com 2.000 camisetas. Essas não estão proibidas. Mas o candidato o eleitor que usa uma camisa e, por exemplo, ele mesmo faz grafita o nome do candidato na camisa, ou ele manda fazer só aquela camisa para ele, daquele candidato, isso está podendo. Quase que, como se fosse uma camisa artesanal. Pode-se também usar a bandeira, pode-se usar adesivos. São muito comuns os adesivos, que são pregados na campanha, na camisa ou até mesmo costurados. Muito bem? Estamos aí nas observações da nossa legislação. Quanta coisa. Artigo 19. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele pertençam. Cessão, permissão. Aí vamos lá. Banca de jornal, quiosque da praia. Bens que pertençam ao poder público. Prédio do fórum, prédio do tribunal, prédio de estabelecimentos militares, monumentos, bens de uso comum, nas praias, nos parques, jardins, inclusive postes de iluminação pública, postes que tenham iluminação pública, que tenham sinalização de tráfego, proibido estacionar, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos. Outros equipamentos urbanos, a lei foi bem abrangente. É vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição à tinta e exposição de placas. Repare, exposição de placas. Cuidado com isso. Não pode mais o candidato apoiar uma placa numa árvore na rua, apoiar uma placa num poste na rua. Antigamente era proibido ele amarrar no poste, mas ele podia apoiar no poste. Agora ele não pode expor essas placas nos postes, sejam elas amarradas ou não, tem esse detalhe. Também não pode colocar faixas, estandartes, cavaletes. Os cavaletes estão proibidos há muito tempo também. Cavaletes são aquelas armações, que ficam nas ruas. Estão proibidos os bonecos e assemelhados a bonecos. A lei é até um pouco, vamos dizer assim, rígida aqui. Por quê? Nós vamos ver que ela permite o uso de mesas e cadeiras, mas proíbe o uso de cavaletes. E uma vez um amigo meu, o Dr. Márcio, advogado muito conceituado aqui do Rio de Janeiro, disse: Ramayana, não seria melhor que o legislador proibisse a mesa e liberasse o cavalete?
Por quê? Ele ponderou comigo e eu concordei. Se você tem 10 cavaletes, você precisa de uma pessoa para tomar conta de 10. Mas se você tem 10 mesas, já dificulta. Você tem que ter mais cabos eleitorais tomando conta das mesas, usando aquelas mesas nas ruas. Quanto mais cabo eleitoral, quanto mais gente trabalhando na campanha, mais gasto para a campanha. Então, se a ideia do legislador foi diminuir os gastos da campanha, mantivesse o cavalete e tirasse a mesa. Ou tirasse os dois. Pronto, acabou. Mas ficou uma certa incoerência, porque o cavalete você pode deixar uns ali, deixar alguém olhando, não precisa a pessoa estar ali sentada ao lado do cavalete. Aí, nesse sentido que ele quis dizer, seria menos gastos de dinheiro para a campanha, consequentemente, menos abuso do poder econômico, consequentemente, menos corrupção, né, em alguns casos. Bem, parágrafo 1º do artigo 19. Quem veicular propaganda, não é necessariamente o candidato, será notificado para em 48 horas removê-la, restaurar o bem, ou vai pagar uma multa de 2 a 8 mil reais, que é fixada na representação, aqui a lei, o legislador foi bem esclarecedor, de que trata o artigo 96 da Lei 9.504. Olha aí, está bem mastigadinho para você. Não precisa decorar, basta compreender. Nós estamos aqui diante desse artigo 19, do quê? De um exemplo de propaganda irregular. Propaganda irregular. Volto a dizer, se tem uma faixa de um candidato pedindo voto antes do início do prazo da propaganda, que esse ano vai ser após o dia 26 de setembro, ou seja, dia 27. Se tem, antes do dia 27 de setembro, uma faixa pedindo votos numa árvore, isso é propaganda antecipada, certo? Multa, 5 mil a 25 mil reais. Processo da multa, artigo 96, da Lei 9.504. Perfeito? Agora, se essa faixa está na árvore no dia 27 de setembro, propaganda irregular. Multa menor, 2 a 8 mil. Rito processual da multa, 96 da Lei 9.504, após oportunidade de defesa. Né? Tá bom? Para tirar. Parágrafo 2º. Bens de uso comum para fins eleitorais são os definidos pelo Código Civil e também aqueles em que a população em geral tem acesso. Cinemas, clubes. Desde quando um cinema ou um clube do qual você é sócio é um bem público? Não é um bem público, é um bem de uma sociedade particular, sociedade privada. Lojas. Uma loja na rua não é um bem público. Um centro comercial não é necessariamente um bem público. Um templo de uma igreja, templos em geral, ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada. Quando o TSE tratou da questão do abuso do poder religioso, é ligado a esse assunto, quer dizer, é ligado a usar a igreja, usar um templo com propaganda, veicular dentro da igreja cartazes, faixas, placas, porque a igreja também é considerada para fins eleitorais como um bem de uso comum. Consequentemente, não pode ter pichação, inscrição a tinta, exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos ou assemelhados dentro da igreja. Esses assemelhados, aqui que a lei fala, são outras invenções de candidatos, como, por exemplo, o pirulito. Né? O que era o pirulito? Pirulito é o cidadão que anda com aquela placa assim, que ele bota aqui no ombro, fica assim andando na rua, vendo ouro, compro ouro.
em época de eleição, vote no fulano, etc. É um assemelhado como se fosse um boneco, entendeu? Então isso também está proibido. Parágrafo 3º do artigo 19. Nas árvores e nos jardins localizados em áreas públicas, bem como nos muros, cercas e tapumes, não é permitido propaganda de qualquer natureza. Agora, o parágrafo 4º já tem a permissibilidade das cadeias. Né? Colocação de mesas para distribuição de material de campanha. Pode-se usar também bandeiras ao longo das vias, desde que móveis, e que não dificultem um bom andamento. Quer dizer, geralmente, quando para o carro no sinal, vem alguém com uma faixa de um lado e do outro, mostra assim, né? Uma pessoa segurando de um lado e do outro da rua, vote em mim, vote, etc. Quando abre o sinal, antes de abrir o sinal, se recolhe a faixa e permite-se o fluxo normal dos veículos. Né? Outra coisa interessante é o que diz o parágrafo 5º. Essa mobilidade das mesas, ela significa que pode aqui ficar uma mesa na rua de 6 da manhã às 10 da noite, mas quando der 10 horas e 1 minuto, tem que retirar a mesa. O parágrafo 7º me lembra muito esse meu amigo juiz, que eu tenho maior consideração, doutor Luiz Márcio, e que tinha essa tese há muitos anos atrás sobre o derrame ou anuência com derrame de material. Então é muito importante esse parágrafo 7º para você marcar, vamos à leitura. O derrame ou a anuência com derrame de material no local de votação ou nas vias próximas, ainda que realizado na véspera da eleição, que seria no sábado, configura propaganda irregular e sujeita o infrator, que pode ser o candidato ou não, a uma multa, prevista no parágrafo 1º do artigo 37. Essa multa é aquela multa de 2 a 8 mil reais, certo? Sem prejuízo da apuração do crime. Que crime é esse referido no inciso 3º do parágrafo 5º do artigo 39 da Lei 9.504 de 97, que é a Lei das Eleições? Esse crime é o crime de divulgação. Então, esse parágrafo 7º é muito importante dele ter sido inserido aqui na norma do Tribunal Superior Eleitoral, como ele já vinha sendo reproduzido nas eleições de 2018, 2016, 2014. Trata-se aqui de um instrumental normativo muito importante, porque é comum que se tenha o chamado voo da madrugada. O que é isso, o voo da madrugada? Vocês já ouviram falar? Professores já falaram isso para vocês em cursos da EMERGE, com certeza. Quem frequentou as aulas da EMERGE ou outras aulas. O voo da madrugada é jogar esses papéis, panfletos, nas portas das sessões, porque no domingo, quando for 7 horas, 8 horas da manhã, vai abrir a sessão às 8. E aí o que vai acontecer? Os eleitores vão começar a votar e muitos vão pegar na rua o papelzinho para olhar, para ver o número, porque esqueceram de anotar o número. Às vezes não tem o número de um candidato. Então, essa propaganda é uma propaganda que acaba convencendo as pessoas. Já tivemos acidentes com pessoas de idade que caíram, escorregaram nesses papéis da rua. Esses papéis, às vezes, entopem bueiros, criam problemas ali de escoamento da água pública, da chuva. Então, o que acontece? Há uma sujeira que é jogada no chão, né? Ninguém depois se responsabiliza para tirar aqueles papéis dali. E a quantidade, eu já fui em determinadas sessões, nossa, a quantidade daquilo no chão é enorme. Então, derramar esse material, né, no local de votação ou nas vias próximas, ainda que seja no sábado, configura propaganda irregular. Como é que nós vamos apurar isso amanhã? Hoje temos muitas câmeras, né? Hoje tem gente andando na rua com celular que filma, fotografa, tira foto da placa do veículo que fez isso. Quer dizer, está mais difícil do candidato
mandar fazer ou tentar fazer. Mas ele tem que ver que ele pode, inclusive, se responsabilizar por crime. Tá? Ah, tudo bem, é um crime de menor potencial ofensiva, mas é um delito. A caracterização da responsabilidade do candidato, diz o parágrafo 8, não depende, parágrafo 8º, da prévia notificação, bastando a existência de circunstâncias que revele a impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda. E aí vamos a um exemplo assim bem óbvio. Vamos imaginar que naquela rua o candidato resida naquela rua e naquela rua tem uma sessão eleitoral e na porta da sessão tenha um derrame de material de propaganda. Está caracterizado, certo? Bem, artigo 20. Não é permitida... Então, repare, se perguntarem numa prova, doutora, o derrame de material caracteriza o quê em matéria eleitoral? Você vai dizer, sua resposta, 2 coisas, excelência. Primeira, propaganda irregular. Segundo, crime. Propaganda irregular e crime. Aí o examinador pode perguntar, mas só isso? Não, dependendo da quantidade, lembra, dependendo da quantidade desse derrame, é possível também se pensar no abuso do poder econômico. Abuso do poder econômico. E aí nós vamos ter a AIGE, Ação da Investigação Judicial Eleitoral. Vamos ter o crime de divulgação. Certo? Então, a resposta seria, primeiramente, propaganda irregular e crime. Para essa resposta ser mais completa, para que você realmente gabarite a prova, se cair isso, o que você vai dizer? Não, espera aí, pode também caracterizar abuso do poder econômico. Não está expresso isso aqui, mas é a interpretação sistêmica com aquele outro artigo que nós vimos de forma antecedente. Tá certo? Bem, nós estamos aqui chegando ao final da nossa aula de hoje. E paramos aqui no artigo 19. Amanhã, na nossa aula final, continuaremos a estudar essa resolução da propaganda e outros assuntos também selecionados para o dia de amanhã, tá bom? Olha, eu agradeço a todos e estou aí para tirar qualquer dúvida que vocês entendam pertinente aqui, que tenham realmente dúvidas sobre o assunto, podem encaminhar perguntas que eu estaria à disposição. Foi uma honra muito grande poder transmitir um pouco desse meu conhecimento para vocês. Espero que tenha sido muito produtiva a aula com essas anotações, tá bom? Ficamos assim para o nosso próximo encontro. Obrigado e uma boa noite a todos.